Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. No vídeo 273, falamos sobre os arquitetos do universo. Quem são e quantos são. E agora vamos dar uma complementação do vídeo 273. Então, as 21 eternidades acontecem ao mesmo tempo porque a natureza é quântica. A deformação é uma composição do primeiro passo da arte, que foi entrarem pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. A origem das artes, daí surgiram os vírus artistas, da energia cósmica em particular, a fabricação de todas as máquinas, que são todos os feitos que existem no universo, visíveis e invisíveis, transformados em energia cósmica. Eu pediria, Oswaldo, para que você me repetisse esse trechinho dos vírus artistas que são formadores de todos os feitos no universo. Daí surgiram os vírus artistas da energia cósmica, em particular a fabricação de todas as máquinas, que são todos os feitos que existem no universo, visíveis e invisíveis, transformados em energia cósmica. Num resumo breve, estes vírus artistas... Poucas palavras, né? E em poucas palavras objetivas, depois a gente vai delinear isso mais adiante. Os tantos habitantes do mundo racional que progridem por conta própria numa parte da planície que ainda não estava pronta, eles vão à extinção e os seus corpos vão se extinguir nas duas partes que já estão sendo formadas, que é a parte da resina e a parte da goma, mas é claro que há uma transformação na planície. Antes de ser resina, era matéria, era uma formação sólida, e essa formação sólida degenerou e virou resina. Então os corpos vão à extinção. Em resumo, significa o seguinte: os corpos dos tantos habitantes, que foi uma infinidade, eles formam vírus artistas na parte eletrônica da planície, nos elétrons que se formam na água e nos elétrons que se formam na resina. A resina é a parte nuclear. A semelhança da nossa teoria atômica, nós podemos entender isto. Os núcleos têm os elétrons nucleares, aonde se extinguiram os corpos de uns tantos racionais, e na envolvente dos átomos, tudo é energia, tudo é átomo nesse mundo, né? Então, na envolvente dos elétrons, ali se extinguem os corpos dos habitantes da parte da água, formando os dois sexos, o elétrico e o magnético, a envolvente e o núcleo, que é a parte magnética. Mas no núcleo dos átomos, eu estou aqui usando rapidamente a teoria atômica como recurso, mas é para que a gente também possa deslindar toda essa teoria atômica, para a gente compreender muito bem. Os elétrons do núcleo, existem os elétrons nucleares, que são formados a partir do momento que o foco de luz começa a aquecer, aquela formação sólida, e a formação sólida, por ser uma parte que era neutra, daí deu a origem dos nêutrons, nessa parte que o calor vai atuando, arranca elétrons desses nêutrons, e esses nêutrons viram prótons, cargas positivas que se repelem e passam a expandir aquela formação sólida, começando a dar origem ao universo. Não foi Big Bang, foi uma eletrificação de uma parte neutra que estava não pronta para entrar em progresso. Daí a formação, na comparação com a teoria atômica, da extinção dos corpos. E os corpos que se extinguem no núcleo, nos elétrons do núcleo que vai sendo formado, formam a energia magnética, ou a parte magnética desses vírus artistas. Então, os corpos dos racionais estão nos elétrons. Dentro dos elétrons, a composição eletrônica, nossos elétrons que fazem os átomos da periferia e do núcleo, da envolvente do núcleo, estão recheados de vírus artistas.
Estes são os vírus de natureza cósmica que compõem os elétrons. Quando os cientistas pegam um elétron e fragmentam, surge uma infinidade de outras subpartículas, aí quase que eles destroem a parte da energia eterna, que é o corpo dos habitantes do mundo racional, que ficou transformado em vírus artistas. Por isso que tudo que se forma a partir daí é feito por eles. Evidentemente que estes graus de liberdade, todos foram determinados previamente pelo verdadeiro Deus. Por isso que hoje na nossa teoria atômica nós encontramos 7 níveis de energia que são exatamente a projeção da mecânica do verdadeiro Deus em 7 partes. E tudo que foi construído em 7 partes, e o corpo dos racionais está extinto dentro dos elétrons. Por isso tem um livro que o Racional Superior diz assim para nós: o raciocínio por ser energia, e aí essa palavra energia é energia eterna, o complemento é meu, o raciocínio, por ser energia, é o computador eletrônico do corpo, onde está gravado o passado, presente e o futuro. Então, a energia dos habitantes do mundo racional se transforma dos corpos em vírus artistas, que dão depois, então, toda a composição universal, porque nada acontece que não seja uma reação química ou astrofísica, não importa, eles estarão sempre presentes ali, os corpos, o estado de extinção. E a vida? No engenheiro-chefe, que é o foco de luz que virou Sol. Então aí vem toda a composição e a arquitetura do que nós podemos falar e entrar em minúcias, e toda a conjectura que possa ser feita está justificada nestas simples palavras que o Racional Superior nos encaminhou, grandezas inimagináveis de entendimentos e que nos servem para compreender bem. Resumindo, os habitantes vão à extinção, mas os seus corpos não são destruídos. A vida não se perde, a vida continua em transformação de outros corpos. Daí se forma, com a planície, uma organização para que estes corpos possam ser recompostos, estes vírus artistas deixem de ser vírus artistas e possam retornar. E como que isso é possível? Com a máquina do raciocínio que foi criada pelo verdadeiro Deus, e que esta máquina do raciocínio faz, aí sim, a ligação da vida que começou no foco de luz, que está no Sol e nas 7 partes, em 7 partículas, e que estas 7 partículas, vibrando, promovem um entrelaçamento quântico com toda a parte eletrônica aqui dos corpos que está extintos. Compreenderam? Aí está explicada toda a natureza quântica do universo, nesta concepção de que os níveis eletrônicos em que os elétrons transitam, isso segundo a teoria atômica, as transições eletrônicas que caracterizam todas as transformações no nosso universo, todas as transições eletrônicas são quânticas, ou seja, os elétrons vão de um estado de energia do nível 1 ao 7, do nível 7 ao nível 1, e eles não perdem energia. A energia que usam para se transformar, para subir um nível, ela é retornável na transição de volta. Compreenderam? Porque a natureza é quântica. Essa foi, rapidamente, se me permite, Dr. Carlos, apenas mais um parênteses, essa foi a primeira aula de química que o nosso grande mestre, companheiro, correligionário, Dr. Ivan Marinho, estou falando o nome dele aqui para que ele saiba dessa referência, porque foi ele que me falou. Quando ele chegou em Belfort Roxo, ele era engenheiro químico formado, sabia todas essas teorias atômicas, etc. E estava lá conversando e havendo assim uma certa discussão com o grupo, e de repente, ele relatando, né, a roda se abriu, apareceu o senhor Manuel e disse, porque o doutor Ivan Marinho, professor, engenheiro químico de universidade, aquela coisa toda, ele estava dominando o grupo completamente. E aí, quando apareceu o senhor Manuel, aí abriu a roda, apareceu, aí o
O Ivan falou assim, poxa vida, mas com ele eu não posso falar, quer dizer, ele já sabia com quem ele estava falando. E aí mas eu vou falar sobre teoria atômica, aí o senhor Manuel virou para isso, olha, de cientista para cientista, a energia que o elétron perde para descer é a energia que o elétron ganha para subir, e essa foi a maior aula de química que o senhor Manuel deu para nosso amigo Ivan Marinho, segundo o relato pessoal dele. Doutor Carlos. É verdade, grande estudioso da cultura racional, aquele abraço, Ivan. Então, essa questão dos vírus artistas de energia cósmica que acabam fabricando todas as máquinas, todos os feitos, né, é uma aula de curso superior, né? Curso secundário para curso superior. A gente lê, relê muito tempo e aos pouquinhos vai começando a vislumbrar o que é. A gente percebe o sentido desde o início. Faz sentido. A gente sabe que tem uma lógica, mas aos poucos que vai entendendo a lógica com a máquina do pensamento da gente, que está, né, emperrada, vai dissolvendo o magnético e a gente vai começando a compreender. Então, vírus em energia, né? Está falando de uma vibração, que é uma vibração com vida própria, uma vida em forma de vibração, com inteligência, com informação quântica, como eles dizem agora, né? O Paramahansa Yogananda, na sua autobiografia, fala de vitátrons, que assim como ele aprendeu do mestre dele, Sri Yukteswar Giri Maharaj. Então, esse corpo de energia, ele tem vida e tem inteligência, né? A gente fala em homeopatia, energia vital, há mais de 200 anos e funciona. A gente se surpreende na clínica diária, por quê? Porque a gente está estimulando o campo biomagnético que tem vírus em energia já aqui embaixo, já embaixo aqui da deformação. Mas na versão védica, que eu gosto de falar sempre, para correlacionar, para mostrar que cultura racional é muito, muito ampla. Muito, muito antiga, como a gente estava falando antes, né? Quanticamente, as 21 eternidades, elas coexistem, né? Está tudo ligado o tempo todo e a gente vai voltar à mesma energia que perdeu descendo, recuperando essa energia racional, consciente e positiva, nos faz voltar ao nosso mundo de origem. Mas na versão védica, eles dizem que o Senhor Supremo tem 3 formas de se apresentar. Ele como a pessoa suprema, nós chamamos do racional superior do mundo racional. Ele mesmo como a sua energia pura, própria, e ela pode ser deformada pelos filhos, como foi, a gente veio parar aqui embaixo. E ele mesmo como partícula em todas as manifestações que na manifestação cósmica, na deformação, até aqui embaixo, ele está presente em todas as partículas. No átomo, eles dizem, ele está consciente no átomo. Até da gente mesmo, que é o Filho de Deus, que está aqui, ele está como Paramatma. Então, é Bhagavan, a pessoa suprema, Brahma, energia pura, energia de Deus, Deus como energia, e Paramatma, Deus como a consciência, né? E, para finalizar, eles têm um exemplo chamado de teoria das emanações, a Shintya Beda Abeda Tattva, né? Quer dizer que Deus é inconcebivelmente igual e diferente de nós ao mesmo tempo. Inconcebivelmente igual e diferente simultaneamente, ao mesmo tempo. E eles dão o exemplo do mar e da gota do mar. Então, quimicamente, a qualidade da gota do mar é igual à qualidade do mar. Mas, em termos de quantidade, o Senhor Supremo é imenso e nós somos uma partícula infinitesimal. E a última, a invocação do Sri Isopanishad, Om Purnam Madaha Purnamidam. E segue o verso, mas a tradução é: o todo completo é sempre todo completo. Do todo completo se emanam todos completos, e que continuam completos em si mesmo. Ou seja, Deus não perde nunca o controle. Ele organizou essa deformação para os filhos poderem voltar através das transformações e chegamos agora ao final, fase racional. Então, tudo que teve foi preciso e necessário para a lapidação dos seres, para a consciência chegar, a humanidade se conhecer, saber que nós somos aparelhos astrológicos racionais, a parte astrológica, que é o espírito materializado e juriscondensado, é o juriscondensado. A pessoa tem que se conhecer,
o centro astrológico, onde estão as 7 partículas, né? Os 7 chakras, tudo isso faz parte do aparelho racional. E com a imunização racional, a gente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, aí vai os 7 arquitetos, está tudo isso assim, embarcado e ativo e consciente. E a imunização racional de cada um faz o coletivo da racionalização universal, todos conhecendo o mundo de sua raça, sabendo como voltar, fazendo por onde voltar e voltando toda a humanidade para o mundo racional. Apenas um complemento para deixar as pessoas também novamente ligadas, porque isto é para continuar. Está parecendo uma novela, racional também, né? É uma bola de neve, né? É uma bola Sempre de neve. Tem mais um aperitivo para o próximo. Exatamente. É que nesse contexto da deformação que nós estamos, temos que considerar que são 2 deformações. A primeira deformação é dentro do nível da pureza. A criação do raciocínio é a primeira deformação, é a deformação racional. E depois, então, é que vai haver a segunda deformação, que é aonde o elétrico e magnético começa a trabalhar. Então, tem que saber separar bem isso. São 2 deformações e 2 degenerações, ou 2 degenerações e 2 deformações em 21 graus de liberdade, porque Deus nunca privou a liberdade de ninguém. E nessas 21 eternidades que são juntas quanticamente, uma em cima da outra, então não é o tempo que se conta, mas sim eternidades, é uma eternidade só, porque a eternidade e a pureza é uma coisa só. Se desdobrou em 21 eternidades, apenas de um modo quântico, em que houve uma transformação de uma criação feita que ela não existe, na verdade, porque é a segunda deformação, que é o segundo mundo. Por isso que nascemos das trevas, ficamos perdidos no meio das trevas, e agora a máquina do raciocínio é que está nos tirando deste segundo mundo para voltar ao primeiro e recompor o corpo de energia original que se extinguiu no elétrico e magnético. Oswaldo. Conheça Cultura Racional, o livro Universo Desencanto, que é a verdade das verdades, provada e comprovada. Então não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo Desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal e não perca tempo. Conheça o livro Universo Desencanto. Repito, muito obrigado e salve.